Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu dou boa tarde para você e saúdo também todas e todos que nos acompanham depois, né? Já no começo da noite, muita gente que nos escuta no Spotify. Um abraço para a turma que escuta o ICL Urgente também, às vezes algumas horas depois do programa vir ao ar, com as principais notícias, com esse resumo do dia no Brasil e no mundo. Boa tarde para você, Laura Couto, sempre com a gente na central de informações aí do ICL. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, mesmo que não ao vivo. E boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM, no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, pedindo também para você dar o like no nosso vídeo. Importante, deixa o like aí no ICL Urgente. Quanto mais like, mais o ICL Urgente roda e a gente vai ocupando mais espaço. Boa tarde para você que mora nesse país em que um governo Lula 4 é cada vez mais provável. Antes era possível, agora caminha para ser algo provável pelas pesquisas que vão saindo. Recuperação da popularidade de Lula e a direita e a extrema-direita completamente enroladas, perdidas no labirinto que elas mesmas elaboraram. Né? Se perderam nesse labirinto onde o Bolsonaro está ali, né, atraindo todo mundo e ninguém sabe para onde ir. E o Lula vai avançando. Vamos falar daqui a pouco da pesquisa de hoje que mostra a recuperação de popularidade do presidente Lula, inclusive no Sudeste, a região mais populosa do Brasil. Pessoal, uma notícia de agora há pouquinho, hein? O relator do processo de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara defendeu, adivinha o quê? O arquivamento do caso. O deputado federal Marcelo Freitas, que é aliado da família Bolsonaro, afirmou que o Eduardo fez críticas, mas foi tudo num exercício da liberdade de expressão. Sabe como é que é, né? Vamos conferir o que disse o relator que tenta salvar o mandato de Dudu Bolsonaro. Vamos lá. Não se pode reconhecer a nosso sentir, nem em tese, a configuração de quebra de decoro em condutas que se limitam ao exercício da liberdade de expressão e à manifestação de opinião política no contexto de debates internacionais. O ato de opinar, discordar ou denunciar, mesmo que em for estrangeiro, não constitui infração ética, mas exercício legítimo do mandato representativo, conforme reconhecem as democracias mais estáveis e mais maduras do mundo. Essa é a democracia do Mussolini, essa aí que ele está falando. Tribunal da Amizade, né? Esse delegado Marcelo é do União Brasil de Minas Gerais. Após a leitura, os parlamentares do Conselho de Ética pediram vista conjunta. É aquele momento em que todos eles pedem vistas e aí adia a votação do relatório final e assim vai levar mais alguns dias para haver a definição em relação a esse pedido de cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro. Lembrando que há vários caminhos. Um caminho seria no Conselho de Ética. Por quê? Porque ele atacou o Brasil, fugiu do país e fica de fora para dentro atacando a justiça, a democracia e a economia do Brasil numa postura de traição nacional. Então, um pedido de cassação é no Conselho de Ética. O segundo é por faltas, já que ele está ausente das sessões no Congresso Nacional. E o terceiro seria como consequência aí no Poder Judiciário, né? Seria no Poder Judiciário, se ele for condenado e houver o pedido também para perder o mandato. Por enquanto, os amigos da família vão tentando salvar a cabeça daquele que é apontado como o chefe da traição da pátria nos Estados Unidos. Também tem aquilo, né? Não interrompa um inimigo quando ele estiver fazendo muita bobagem. E o que Eduardo Bolsonaro está fazendo é ajudar a enterrar a extrema-direita para a eleição de 2026. Mas que merece a cassação? Merece. Está aí o Centrão tentando salvar o Eduardo Bolsonaro, desencontros na oposição e a soberania brasileira atacada por eles, defendida por o Lula. Eu acho que quanto mais eles aprontam nesse sentido, o Lula agradece, fica mais forte ainda para 2026. Nesse mesmo dia em que a extrema-direita tentou salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro,
a gente registra uma derrota importante para o centrão. Então a gente tem a extrema-direita bolsonarista e tem a direita do centrão. Essa hoje sofreu uma derrota. Do que eu estou falando? O ministro dos Esportes, André Fufuca, que é do Partido Progressistas, portanto é de um partido de direita, e também o ministro Celso Sabino, que é do União Brasil, os dois foram afastados dos seus partidos. Os dois estão aí passando na tela. Primeiro foi o Fufuca e esse é o Celso Sabino, para quem não conhece. Bom, nenhum dos dois aceitou a intimação para deixar os cargos, o ultimato apresentado pelas siglas. O Progressistas e União Brasil falaram assim, tem que sair, né? Anunciaram que estavam indo para a oposição total ao governo Lula, tem que entregar o ministério. Mas Fufuca e Sabino escolheram peitar o centrão, peitar a direção dos seus partidos e ficar ao lado do Lula. Então, é uma derrota para a estratégia de oposição total ao governo Lula. Os dois já haviam saído em defesa do presidente em palanques, como a gente viu aqui, né? Nessas viagens do Lula para o Pará e para o Maranhão. No Pará, o Celso Sabino falou grosso, não, eu fico com Lula. E depois no Maranhão, ontem, Fufuca também disse, eu fico com Lula, fico contra o meu partido. Eles falaram sobre isso nos palanques e agora tomaram a decisão. Laura tem mais informações. Rodrigo, o Centrão colocou os ministros à prova e perdeu. Hoje o ministro Celso Sabino chegou na reunião executiva nacional do União Brasil já com a cabeça feita de que ele iria permanecer no governo. Em entrevista, o Sabino afirmou que se envolveu pessoalmente com a COP30 e que não pode abandonar a pasta agora. O ministro do Turismo completou dizendo que o governo atual representa hoje o melhor projeto de país. O ministro dos Esportes, o André Fufuca do PP, também não largou a mão do Lula e permaneceu no cargo contra a vontade do partido. E não deu outra, também foi afastado da vice-presidência do Progressistas. A decisão foi anunciada hoje pelo Ciro Nogueira, que é o presidente nacional da sigla. Mas em nota, o Fufuca alegou que o trabalho dele está acima de quaisquer questões e disputas partidárias internas e que vai seguir contribuindo para a boa gestão e governabilidade do país lado a lado com o presidente Lula. Resumindo, parece que os ultimatos do PP e do União Brasil não fizeram efeito nenhum, né, Rodrigo? É isso. Quem está nos acompanhando pode perguntar, mas qual é a importância do Celso Sabino e do Fufuca? De fato, tem importância bastante limitada politicamente, mas são sinais de que parcelas importantes desses partidos de direita não gostaram dessa escolha de romper com o Lula e entenderam assim, estão querendo romper na hora errada, na hora que o Lula recupera a popularidade. Então, é um sinal preocupante para a direita e um sinal positivo para o Lula, por isso que a gente está dando esse destaque aqui no ICL Urgente. Teve gente que ficou irritada com essas declarações dos ministros. Um dos principais líderes do União Brasil, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, defendeu a expulsão do Celso Sabino do partido. Por enquanto ele está só afastado, mas o Caiado falou, tem que expulsar o Celso Sabino. O Caiado afirmou que a decisão do ministro do Turismo de continuar no governo é uma imoralidade ímpar. Vamos ver o que disse o Caiado numa entrevista, está aqui, ó, abre aspas. Como ele quer ficar no governo, num partido que faz oposição, e manter as regalias do partido, ele não pode fazer do seu projeto pessoal algo acima das regras partidárias. A executiva do partido já deliberou sobre o assunto, não dá para ser soldado de Lula e do União Brasil. Pela primeira vez na vida eu vejo o Centrão cobrando fidelidade partidária. Eles que sempre atiram para todos os lados, atrás de cargos, emendas e bons negócios, mas estavam achando que o Lula não ia ter chance, foram para o tudo ou nada, e estão ficando, por enquanto, com nada. E com esses rompimentos, com essas brigas internas. Sabe o que o Celso Sabino respondeu para o Caiado? Ele falou assim, ó, eu só vou responder de verdade quando o Caiado conquistar 1,5% dos votos na disputa para presidente. Deu uma sacaneada no Caiado e repetiu com isso uma frase que o Lula falou para o Caiado, os mais velhos vão lembrar, na eleição de 1989, num daqueles debates históricos ali, da primeira eleição depois da ditadura, o Caiado era candidato, ele era da UDR, sempre na direita, e fez uma provocação para o Lula, falou, Lula, por que você não pergunta para mim? O Lula falou, não vou perguntar para você, meu filho, quando você tiver 1,5% na pesquisa, aí eu pergunto. Também deu a sacaneada que agora o Celso Sabino, repete
algumas décadas depois, e o Caiado segue no mesmo lugar, patinando com poucos índices nas pesquisas. Falando nesses governadores aí da direita, a união dos líderes, que chegou a provocar aqui essa foto que a gente coloca aqui no telão, 2 meses atrás eles se reuniram, estavam com um sorriso, olha, no rosto, Caiado, o Castro do Rio de Janeiro, o Tarcísio de São Paulo, o Ibanez lá de Brasília, entre outros. 2 meses atrás eles estavam achando que estavam por cima da carne seca. Agora vamos fazer aqui a unidade da direita, o Lula acabou e vamos com tudo, com uma candidatura nossa. Parece que isso desapareceu, essa união durou pouco. A Laura me explica melhor pra gente. Até tem essa manchete aí na tela, Laura. Rodrigo, esse está sendo um péssimo momento para os governadores de direita. Essa iniciativa desses governadores de se unirem contra o governo Lula começou a ser ensaiada 2 meses atrás, mas agora foi colocada na geladeira. E isso se deve principalmente à desconfiança crescente com o clã Bolsonaro, que ainda não indicou um sucessor para 2026. Mas pior que isso, Rodrigo, a tentativa de unir os governadores de direita esbarrou em várias disputas internas. A mais recente aconteceu entre o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, e o presidente nacional do PP, o Ciro Nogueira, que a gente trouxe aqui no Estélio Urgente. Mas, para quem não lembra, o Caiado ficou irritado e criticou muito o Ciro nas redes sociais, depois que o presidente do PP simplesmente excluiu o governador de Goiás para a disputa eleitoral em 2026 numa entrevista. Enfim, desde que essa tentativa foi colocada em prática, lá em agosto, o Lula recuperou parte da popularidade, ganhou as ruas com os protestos contra a PEC da bandidagem e contra a anistia e ainda conseguiu conversar e ser elogiado pelo Trump. Então, não tinha como dar mais errado para a direita, né, Rodrigo? Laura, tá dando errado para a extrema-direita, para o bolsonarismo, e também para essa direita que achou, bom, Bolsonaro já foi e agora a gente é que vai ficar com o capital político para derrotar o Lula. Deu errado para todo mundo, inclusive para os bolsonaristas que ontem tentaram fazer a caminhada aí pela anistia e pagaram esse mico, meia dúzia de gatos pingados, como a gente já mostrou ontem. É um momento realmente complicado lá para a direita. Bom, Congresso Nacional, pessoal, falando agora daquilo que interessa para o brasileiro, economia, avançar na economia, consolidar aí os avanços. O Congresso tem até hoje, às 23 horas e 59 minutos, para aprovar a medida provisória que substitui o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Vocês lembram? O Lula e o Haddad propuseram um reajuste do IOF para cobrir as contas, para organizar as contas do Brasil. A direita impôs uma derrota, disse que não ia passar. Aí o governo teve que produzir uma medida provisória como alternativa àquela derrota no IOF. Só que essa medida provisória perde a validade hoje, se não for votada no Congresso Nacional. Ela foi criada para compensar, para fazer o equilíbrio das contas, depois que o governo recuou na proposta de aumento do IOF. Então é hoje o dia X, o dia-chave, para que isso seja votado no Congresso. Laura. Rodrigo, você citou, mas eu vou explicar aqui. Para quem não se lembra, em junho desse ano, o governo enfrentou forte resistência da oposição em relação ao aumento desse tipo de imposto, o IOF. Para evitar uma derrota política, o Planalto decidiu revogar a proposta e apresentar uma medida provisória como alternativa de arrecadação. O texto de agora é relatado pelo deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. E a proposta prevê um aumento da cobrança do imposto de renda sobre juros e sobre o capital próprio das grandes empresas, principalmente dos bancos e das fintechs. Ao mesmo tempo, foi mantida a isenção para títulos como o LCI e o LCA, e a taxação das bets também foi mantida num percentual menor. Segundo o governo, as concessões feitas no novo parecer reduzem a arrecadação em 2026 em 3 bilhões de reais. Ontem, uma comissão mista aprovou o texto do Carlos Zaratini numa votação acirrada, com 13 a favor e 12 contra. Hoje, o texto vai a plenário e a expectativa do governo é de que ele seja votado agora à tarde na Câmara e passe pelo Senado à noite, Rodrigo. Então continua muito difícil a operação política no Congresso. Repara só, a Laura trouxe aí ontem, para conseguir passar na comissão especial por um voto, por 13 a 12, o Zaratini, que é o deputado federal do PT, fez várias concessões. Por exemplo, LCI e LCA são investimentos em que hoje em dia não se paga imposto. O governo queria, porque tem que pagar, Quem ganha dinheiro no mundo financeiro tem que pagar o imposto. Não, mas para conseguir aprovar o resto, ele teve que abrir mão de imposto sobre a LCI e LCA, que são títulos que ajudam a financiar a construção civil e agronegócio. LCI
é para construção e LCA para o agronegócio, né? Então, difícil a vida lá no Congresso Nacional. Hoje o Carlos Zaratini deu uma entrevista para o ICL Notícias primeira edição e criticou a atuação do Centrão. Está aqui na tela, olha. Está aqui na tela, na entrevista que ele concedeu aqui para a nossa equipe, está aqui a Vivi, está aqui o Calejon, toda a nossa turma, o Ricardo, a Manu, entrevistando o Zaratini. Ele criticou o Centrão, disse que o Centrão não está nem aí para a economia brasileira. O relator também comentou a expectativa do governo para a votação de hoje. Vamos assistir um trecho da fala de Carlos Zaratini, deputado do PT. Olha só, nós tivemos ontem um rompimento de acordo na comissão mista, né? Um acordo que nós tínhamos atendido pleitos do setor do agro, né? Atendemos pleitos do Centrão, mas eles foram sim atender às determinações de Ciro Nogueira, de Antônio Ruedas e de Tarcísio de Freitas, que esses estão preocupados com a eleição. Então eles não estão nem aí com a situação da economia brasileira, com as contas públicas. É uma coisa maluca. Nós estamos assistindo a disputa eleitoral. Então eles vão inflar as despesas o máximo que puder, né? E do outro lado, impedir o governo de ter receitas. Nós vamos para o combate, nós vamos para a disputa hoje e nós queremos saber se esses partidos estão do lado do Brasil ou estão do lado do Tarcísio de Freitas e dos bolsonaristas. Essa é a questão. É isso. Uma fala aí mais dura do Zaratini, admitido, fez várias concessões para conseguir passar na comissão especial. Na última hora, alguns deputados romperam o acordo e, por pouco, a medida provisória não morre ali já na comissão. Hoje, então, a gente espera a votação, que vai acontecer primeiro no plenário da Câmara e depois no plenário do Senado Federal. A medida enfrenta forte oposição do Centrão e corre até o risco de não ser aprovado, como você viu aqui na fala do Zaratini. O governo tem até plano B já, né, Laura? Se não passar essa medida provisória, o que poderia ser feito, hein? Rodrigo, a equipe do Lula se prepara para reagir caso o Congresso não aprove ainda hoje a medida provisória alternativa ao aumento do IOF. Duas frentes de atuação estão sendo discutidas aí como um plano B. Primeiro, a taxação dos ricos e segundo, a possibilidade de cortar 20 bilhões de reais em emendas parlamentares. Uma terceira ideia que também está sendo elaborada é buscar outras maneiras de taxar as bets. Mesmo assim, o governo está confiante na aprovação da medida provisória hoje, Rodrigo. Até o presidente Lula entrou nas negociações e convocou uma reunião hoje à tarde com parlamentares e ministros para tentar destravar de vez essa pauta, Rodrigo. É isso, o presidente Lula pessoalmente envolvido nisso, porque o governo conseguiu uma importante vitória no caso do imposto de renda, isenção, taxou os ricos, mas não pode desorganizar as contas. E quem está querendo desorganizar as contas no Brasil? A direita, né? Liderada pelo Tarcísio, liderada pelo Ciro Nogueira, que são amigos da Faria Lima. Eles não falam tanto que deixar as contas arrumadas e agora estão sendo irresponsáveis, querendo estourar as contas no Brasil. Bom, enquanto isso, integrantes do Centrão, em vez de trabalhar para melhorar a economia do Brasil, eles estão focados em tentar ainda aprovar algum tipo de salvação para o Jair Bolsonaro. É o tal do projeto da dosimetria. É aquela história de, já que não dá para aprovar anistia, vamos mudar as penas para o Bolsonaro ficar menos tempo na cadeia. Só que, por enquanto, não vai rolar, não. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou numa reunião com o deputado Paulinho da Força, que é relator desse projeto, Paulinho da Força, o Temer, o Aécio e tal, estão nessa articulação. O Davi Alcolumbre diz que não há clima no Senado para votar essa proposta de reduzir as penas. A ideia seria esta redução para os condenados pelo 8 de janeiro e acabaria favorecendo também os integrantes do núcleo golpista lá do Bolsonaro, que levou 27 anos de prisão na cabeça, né? Também estiveram presentes nessa reunião o presidente da Câmara, Hugo Mota, e líderes do União Brasil. Todos tiveram acesso ao texto do relator Paulinho da Força. Por quê? O Paulinho vai apresentar primeiro esse texto na Câmara, só que depois tem que subir para o Senado. O medo deles é aprova na Câmara, depois se desgastam e o Senado diz não, joga no lixo. E aí o desgaste fica todo para os deputados. Alcolumbre ficou responsável por discutir o texto com os senadores, mas já indicou para o Paulinho que a proposta, da forma que está, não tem chance de ser aprovada no Senado. É um bom sinal, mais uma manobra da direita que parece que está sendo derrotada no Congresso Nacional. O
presidente Lula vai acumulando várias vitórias e isso se reflete nas pesquisas. Olha só, a aprovação de Lula volta a crescer e agora há um empate técnico entre a avaliação positiva e a desaprovação ao Lula. É o que diz o novo levantamento da Quest divulgado hoje. Nós vamos colocar aqui na tela a manchete: a aprovação sobe e volta a empatar com a desaprovação. É o melhor resultado desde o começo do ano. Vamos aos dados, colocando aqui a primeira das telas da Quest, que mostra justamente as curvas de desaprovação e aprovação. Presta atenção nisso aqui, gente. Lula recuperou em 5 meses 16 pontos. Por quê? Repara aqui, em maio estava 57 de desaprovação e 40 apenas de aprovação. Tinha 17 pontos aqui, ó, negativos para o Lula. Aí foi andando e agora apenas um pontinho, que é um empate. 49 desaprovam, 48 aprovam. De 17 de saldo negativo, diminuiu para 1. Então, o governo avançou e é o mesmo resultado que mostram outras pesquisas divulgadas nas últimas semanas. A recuperação vem da onde? Vamos para a próxima tela. Vem do Nordeste, que é um importante ponto de apoio do presidente. Então está aqui, ó, no telão, ó. No Nordeste a aprovação tem 62% e a desaprovação 36%, né? Mas também repara que no Sudeste a desaprovação, que é a linha vermelha, cai, já há quase um empate. Então, no Sudeste o Lula se recupera e também no Sul do Brasil. No Sul ainda tem mais desaprovação, mas ela está diminuindo. Então, são vários números favoráveis ao Lula. Além dessa medição de aprovação do governo, a pesquisa mediu o saldo político para Lula depois da conversa com Donald Trump. Vamos ver a próxima tela que está aqui desta pesquisa Quest que saiu hoje. Olha só a pergunta. Após o encontro com Trump, Lula saiu mais forte? Sim, 49% dizem que ele saiu mais forte, apenas 27% dizem que ele saiu mais fraco. Então, a imagem do Lula sai fortalecida depois de tudo isso que o Dudu Bolsonaro aprontou. Depois de todos os ataques, o Lula sai mais forte, com saldo positivo, segundo a pesquisa. O levantamento mediu ainda como que a população vê a aprovação da isenção de imposto para quem ganha até R$5 mil. Aí é uma goleada, podemos ir para a próxima tela, olha aí, ó. 79% dos brasileiros entrevistados são a favor, claro, né, de que não se pague imposto até R$5 mil. E só 17% são contra. Bom, se eles quiserem, eles podem pagar. Esses 17% aqui devem ser os bolsonaristas mais radicalizados. E é interessante mostrar a próxima tela, porque esse apoio à isenção do imposto vem também dos bolsonaristas. Quando se pergunta, você acha que essa história do imposto de renda vai trazer uma melhora nas suas finanças? Bolsonaristas, 36% dos bolsonaristas dizem sim, uma melhora importante para o meu bolso. Entre a direita, que não é bolsonarista, 34% dizem sim, vai trazer uma melhora importante para o meu bolso. Então o Lula conseguiu com isso aqui furar a bolha e adotar uma medida que agrada inclusive quem vota no Bolsonaro. Com isso ele avança para 2026 com muita força. Por último, a Quest perguntou sobre a anistia para os golpistas e olha o resultado aqui na tela. Aumentou o número das pessoas que são contra a anistia. 47% dos brasileiros contra, 35% ainda a favor, mas são 12 pontos. Abriu aqui, né, a margem, tem uma maioria aumentando de pessoas contra qualquer tipo de anistia, principalmente para o Jair Bolsonaro. Amanhã sai a Quest com os cenários eleitorais, provavelmente com o Lula avançando também nesses cenários. E o Lula brilha nas pesquisas, enquanto os bolsonaristas começam a procurar os culpados. O que explica essa recuperação do Lula? E está aqui na tela. Os aliados têm já o nome. Quem é o culpado, hein, Laura? Explica pra gente, Laura. Rodrigo, os aliados do Jair Bolsonaro já estão fazendo o controle de crise. E adivinha quem eles apontaram o dedo? Ele mesmo, Eduardo Bolsonaro. A avaliação dos partidos como o Partido Liberal e o PP é que a atuação do filho 03 do Jair nos Estados Unidos contribuiu para prejudicar ainda mais a imagem da direita aqui no Brasil, que já não estava lá aquelas coisas, né, Rodrigo? Agora, quem diria que trabalhar contra o próprio país ia manchar a imagem da extrema-direita, né, Rodrigo? Enfim, além do Eduardo, os bolsonaristas também apontam que o racha da direita também ajudou o Lula a se recuperar nas pesquisas. Mas aí, Rodrigo, o Eduardo Bolsonaro
Bolsonaro também tem uma parcela de culpa. Por quê? Ele descartou a Michelle para a presidência, bateu até onde não dá mais no Tarcísio e falou que iria se candidatar para 2026, mesmo sem o aval do pai, o Jair Bolsonaro. Um garoto mimado, né, Rodrigo? Até para os bolsonaristas fica difícil de defender. Fica difícil de defender, o Centrão não está satisfeito com o Eduardo Bolsonaro, mas ainda tem gente querendo defendê-lo. Por isso que é garoto mimado, sabe? Apronta, faz tudo errado e ainda vem a família e fala, não, coitado, passa a mão na cabeça. Hoje mesmo, esse relator aí que votou contra a ideia de se cassar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Então deixa ele lá trabalhando. O Eduardo Bolsonaro está trabalhando contra a direita, favorecendo cada vez mais o Lula, né? E a extrema-direita passa a mão na cabeça e deixa que ele fique lá fazendo os absurdos dele. Vamos continuar acompanhando. Bom, falando em bolsonarista em maus lençóis, Tarcísio de Freitas, hein, gente? Teve que voltar atrás. Olha só, o governador de São Paulo postou hoje um pedido de desculpas após aquela piada de péssimo gosto que ele fez numa entrevista coletiva sobre os casos de contaminação e morte. Ele brincou com a morte nos casos do metanol. No evento, Tarcísio disse que só ia se preocupar de verdade quando começassem a falsificar Coca-Cola. E aí teve que pedir desculpas, porque pegou muito, muito mal. Vamos conferir o que disse o Tarcísio de Freitas. Errei. Ontem, ao prestar contas das ações do governo do estado no âmbito da crise do metanol, acabei fazendo uma brincadeira para descontrair a coletiva que foi muito mal interpretada e que, de fato, não cabia naquele momento em face da gravidade do que vem acontecendo. E é por isso que eu peço perdão. Tem aquela frase, depois que inventaram a desculpa, ninguém mais morreu, né? Só que não, né? É do Mano Brown, né? O Tarcísio teve que pedir desculpas. O Bolsonaro não pedia desculpas, né? Falava que era gripezinha, que não era coveiro, passava por cima de todo mundo. O Tarcísio, nesse ponto, se mostra mais fraco, tenta ser bolsonarista, mas não consegue se manter totalmente. O marqueteiro deve ter dito, pede desculpa, meu filho, senão complica até para governador em São Paulo, do jeito que você vai fazendo. Bom, vamos falar agora da Carla Zambelli, outra que está bem enrolada. A deputada sofreu mais um revés na tentativa de escapar da prisão lá na Itália. A Zambelli passou por uma nova audiência, e dessa vez na Corte de Cassação, a instância mais alta do judiciário italiano, e sofreu nova derrota. É isso, Laura? É isso, Rodrigo. O procurador apresentou um parecer contrário ao recurso da defesa, que tenta obter uma liberdade provisória ou prisão domiciliar. Dessa forma, a Zambelli permanece presa em regime fechado, enquanto espera o processo de extradição para o Brasil. O parecer contrário do procurador reforça uma decisão da Corte de Apelação de Roma, que em agosto rejeitou o mesmo pedido por considerar que há fortes indícios de risco de fuga da Zambelli. O julgamento deve ser concluído ainda hoje ou até amanhã, Rodrigo. É isso, já perdeu na primeira instância, na segunda e agora aparentemente na corte mais importante lá da Itália, a Zambelli vai ficar em cana enquanto espera a decisão sobre extradição. Pessoal, e na Argentina, hein? O neoliberalismo do Milei está em apuros. Está faltando dólar, está uma corrida contra o peso, não há dólar na Argentina. Operadores estimam que restam apenas 700 milhões de dólares em caixa lá para o governo Milei. Não é nada, se você pensar que um país como o Brasil tem 356 bilhões e a Argentina tem menos de 1 bilhão de reservas, a Argentina está perto de uma quebra na mão do Milei. Só o que pode salvar o Milei é uma ajuda do FMI, mais uma, ou o Trump injetando dinheiro para que ele consiga chegar até a eleição no fim de outubro. Então a gente segue acompanhando agora instabilidade econômica fortíssima na Argentina. Eu aproveito essa notícia para fazer mais uma vez o convite para você. Na quinta-feira, também conhecido como amanhã, 8 horas da noite, o documentário sobre a Argentina. Vai para a Argentina, carajo! O Eduardo Moreira esteve com a nossa equipe lá em Buenos Aires e ouviu o povo, acompanhou manifestações, ouviu especialistas, jornalistas, economistas, ouviu gente de direita. Eu assisti ontem a pré-estreia aqui, né, para alguns convidados. Excelente o documentário, vale muito a pena. Se inscreva em iclurgente.com.br e acompanhe amanhã aqui no ICL esse documentário que mostra o que está acontecendo na Argentina. Importantíssimo, já que o Milei é apontado como exemplo pelo Tarcísio. O Tarcísio diz, o Milei é um exemplo para mim. Olha só a situação que está a Argentina. iclurgente.com.br. Você se inscreve e acompanha amanhã o documentário aqui no ICL. Laura Couto, obrigado mais uma vez por acompanhar aqui com a gente as notícias no ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã.
Até amanhã, vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá e toda a nossa equipe. Obrigado, gente. Viva la libertad, carajo! Esse era o grito de guerra de Javier Milei para seus apoiadores. Um rugido de um anarcocapitalista de personalidade instável e autoritária, mas que para milhões de argentinos significou perder direitos, perder emprego, perder rendas, perder futuro. Eduardo Moreira foi então à Argentina investigar o que a mídia não mostra. E aí vem Vai pra Argentina, carajo! A verdade que precisa ser contada. É um filme continuação do premiado Vá para Cuba, Eduardo, que é sucesso internacional do ICL. A estreia de Vai para Argentina, carajo, vai ser dia 9 de outubro, quinta-feira, às 8 da noite. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. E é de graça. Até lá. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.